nós estamos aqui com o nosso segundo vídeo para falar sobre a questão da bariátrica, ok? Como que eu cheguei nessa decisão? Como eu falei para vocês, a minha filha fez a cirurgia bariátrica. Ela também teve um excesso de peso muito grande e resolveu fazer a cirurgia. Só que ela, no caso dela, ela não tinha plano de saúde, ela fez particular. O plano de saúde cobre, né? Eles têm que cobrir. A obesidade é uma doença, né? A obesidade agora é uma doença porque ela traz outras doenças junto com ela. Então, os planos de saúde estão cobrindo. Mas só que, gente, para que a gente se encaixe e que o plano libere, existem algumas normas que a gente tem que seguir. Primeiro é o acompanhamento de um médico durante pelo menos 2 anos. Tá? Então nós temos, como eu já tinha isso, como eu falei para vocês, eu fazia dieta, era acompanhada por médico, né? Então eu tinha esses laudos, porque nós temos que ter laudos comprovando que nós já passamos por todo o tratamento e que não dá resultado e no final a gente precisa fazer a bariátrica. Outra questão é o acompanhamento psicológico. Nós temos que ter acompanhamento ou com psiquiatra ou com psicólogo que comprove que nós estamos preparados para fazer essa cirurgia. Não adianta simplesmente a gente dizer assim, ó, não, eu quero fazer a cirurgia. Não, gente, não adianta. A gente tem que estar preparado aqui dentro, né? Então, essa preparação é feita, é construída aos poucos, porque muitas vezes ser gordo está na cabeça, não só no corpo, está na cabeça. Se a gente não mudar o que está aqui dentro, a gente não vai mudar o que está fora. Por quê? Porque a gente vai ter que mudar hábitos. Nós vamos ter que mudar os hábitos alimentares. A bariátrica não é simplesmente, não vou comer. Vou ficar com o estômago pequenininho e vai comer pouquinho. Se eu comer pouquinho, mas comer todo dia um pouquinho de leite condensado, docinho, gordura, não vai adiantar nada. Porque o meu corpo vai absorver aquilo ali e vai transformar em gordura do mesmo jeito, né? O bom dessa história é que a cirurgia em si, ela acaba fazendo com que a gente não goste muito mais de comer frituras nem doces. Então isso já ajuda, né? Mas isso é papo para outro vídeo, ok? Agora, então assim, além desse acompanhamento que nós temos que ter com o médico, pode ser um clínico, pode ser um endocrinologista, nós temos que ter esse acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, né, com o nutricionista, que vai também nos dar um laudo dizendo que nós precisamos fazer essa cirurgia. Okay? Então, como eu estava com 110 quilos e eu já tinha tentado de tudo para emagrecer, aí a gente emagrece 2, 3, 4, durante 3, 4 meses emagrece 5 quilos. Nossa, isso é um tormento, porque daqui a pouco qualquer coisinha ele volta novamente, né? Então, eu já estava praticamente preparada, porque na verdade eu nunca tive um relacionamento muito íntimo com o alimento, com a comida. Eu comia por uma questão de facilidade, porque a comida estava ali, eu tinha muitas vezes pressa, não tinha como fazer refeições normais, né? E acabava comendo porcariada. Mas isso aí para mim, para tirar essa porcariada, para mim, na minha cabeça, era muito fácil. Então eu tive essa questão da preparação psicológica muito fácil, foi muito fácil para mim. Coisa que para muitas pessoas não são. Tem pessoas que elas têm esse relacionamento com a comida muito forte. Então elas têm que mudar aqui dentro, mudar os seus hábitos para poder conseguir mudar depois o seu corpo. Okay? Por quê? Porque quando a gente decide fazer a cirurgia, a gente sabe que vai ter que abrir mão de muitas coisas. Tá? A cirurgia bariátrica, gente, não é fácil como todo mundo pensa. Tem muita gente que diz assim, mas ela emagreceu porque ela fez a cirurgia bariátrica? Ela emagreceu porque, foi fácil, agora ela não come? Não, não é assim. Da perda do peso, né, para a gente poder eliminar esse peso fazendo a cirurgia, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Então, primeiro a gente vai abrir mão de determinados tipos de alimentos.
a gente vai abrir mão de quantidades que muitas vezes a gente tem um olho maior do que a barriga, né? Então a gente quer comer mais do que a gente pode. Mas na cirurgia bariátrica a gente não pode fazer isso. Porque a primeiro momento em que a gente comer errado, não mastigar direito, colocar comida demais na nossa boca e engolir, bate, dói, uma dor terrível, e a gente vai lembrar dessa dor e não vai fazer mais, né? Então, se a gente tem um hábito de comer rápido, de não mastigar, a gente vai ter que mudar esse hábito, ok? Se a gente não tem hábitos de comer uma comida saudável, fazer uma alimentação regrada, a gente também vai passar mal. Por quê? Aí nós temos vários aspectos desse passar mal. Primeiro, determinados alimentos no nosso corpo, ele não é absorvido de uma maneira boa. Nosso corpo rejeita, principalmente o açúcar e a gordura, né? Então, açúcar e gordura. Todo mundo que tem excesso de peso adora um doce ou adora uma fritura, ou gosta dos dois, né? Então, açúcar e gordura, né, praticamente faz parte da nossa vida, assim, muito forte. Nosso corpo rejeita, porque existe o que a gente chama de dumping, tá? O dumping é é uma síndrome de esvaziamento rápido do nosso estômago, porque nosso estômago fica reduzido, principalmente na técnica bypass, que foi a que eu fiz, né? Depois a gente fala da outra, que é a sleeve. Mas nessa técnica, o nosso estômago, praticamente, a gente continua com o estômago maior, que fica ali produzindo suco gástrico, ligado a uma parte do intestino, e um outro pedacinho que fica pequenininho, em torno de 2 a 4 centímetros, é ligado numa outra porção intestinal, onde se faz um Y, e a comida junto com o ácido se encontram e o processo de digestão acontece ali, dentro do intestino já. Então, antes a nossa comida, normalmente, né, no caso normal, a nossa comida cai no nosso estômago, é digerida, acontece a primeira parte da digestão, para depois ela ir para o nosso intestino, continuar esse processo de digestão. Nesse caso, o nosso estômago que ficou é um estômago só de passagem. Então a comida, o alimento passa por ali e já vai direto ser absorvido na terceira parte do nosso intestino, que é uma parte que justamente tem uma grande absorção de nutrientes, né? Só que assim, quando a gente come o doce e ele cai direto ali, e se a gente comer esse doce em excesso e ele cai nessa porção de intestino, que a gente agora é o que está acontecendo, nós passamos mal, eu passo mal, eu tenho calafrio, eu tenho tontura, eu tenho ânsia de vômito, então eu prefiro não comer, né? Então eu tenho que abrir mão dessa questão do doce. A vantagem é que a própria cirurgia, como nós perdemos uma parte do nosso estômago, como agora ficou desligada, a porção maior do estômago está separada, nós não temos esse sentimento de vontade de comer doce e gordura, né, e fritura. Então a gente consegue controlar isso facilmente. E tem a questão do passar mal, tanto com doce quanto a gordura, né? Então, quando as pessoas falam que é fácil, né, ela emagreceu porque fez a bariátrica, elas não sabem que nós temos que abrir mão de determinados tipos de alimentos. Claro que é uma opção, como eu falei para vocês, a gente, às vezes, para ter algo, a gente tem que abrir mão de outra coisa, né? Então, se o problema estava no peso e eu queria tirar esse peso, eu abri mão e abri e abro e abriria novamente, faria tudo de novo, porque a questão do excesso de peso é uma questão de saúde, não só estética. A estética, gente, não conta muito nessa parte. Eu tinha muitos problemas de saúde, né? Eu, quando fui fazer meus exames para bariátrica, que nós temos que fazer uma série de exames, né? Então o exame de sangue é um deles. A minha glicose estava em 385, ou seja, eu estava diabética. Meu colesterol estava altíssimo, triglicerídeo
alto. Então, ou seja, estava tudo ruim. Minha pressão era alta. Por quê? Porque aquele sobrepeso que eu nunca tive, e em questão de 4 anos eu adquiri ele, de 4, 5 anos ele apareceu, foi algo que afetou demais a minha saúde. Então, por uma questão de saúde, né, eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que teve a questão também, tem a questão estética, óbvio que tem. A nossa autoestima fica lá embaixo quando a gente está com esse peso, uma coisa que a gente nunca teve, e começa a aparecer. As roupas não servem mais. Você não encontra facilmente roupa em tamanhos grandes, né? As roupas não são muito bonitas para tamanho grande. Vamos ser sinceros aqui, né, gente? A gente tem que ser sincero também. A gente vê, para uma pessoa que está com excesso de peso, ter uma roupa boa, bonita, olha, é difícil. A gente vê atrizes, a gente vê cantores que têm excesso de peso e eles, porque pagam caro, né? Porque tem o estilista, tem lá alguém fazendo a sua roupa. Agora, ir na loja e comprar, não vai encontrar. Parece que gordo é feito por metro, é uma coisa estranha, porque é tudo comprido, é tudo túnica, sabe? Ou então nada a gente não se agrada de nada, porque a nossa autoestima tá muito baixa. E para quem não tem esse excesso de peso, começa a ter, porque eu nunca tive problema com peso, como eu mostrei para vocês, né? E começa a ter, a autoestima é pior ainda, vai lá embaixo. Porque tu começa a ver aquelas tuas roupas que tu usavas antes não servindo mais. E se ela não serve mais, é porque está engordando, não consegue emagrecer. Aí é uma bola de neve. Quanto mais tu briga com esse excesso, mais tu engorda. E mais engorda. E mais engorda. Né? E quando vê, bum, tá culminando lá num peso que fica praticamente inviável em termos de saúde. Fui fazer a bariátrica. Então o primeiro exame que eu fiz foi justamente o exame de sangue, né? Que é uma batelada de sangue, exame de sangue, urina, fezes, então todos esses exames, endoscopia, fiz ultrassom do abdômen para ver a questão de como é que estava. Eu tinha esteatose hepática, ou seja, gordura, esteatose em grau 3, né? Ou seja, estava no limite já. A minha glicose, como eu falei para vocês, 385, então quer dizer, eu estava com minha saúde em frangalhos. Estava totalmente, tinha dores horríveis no meu tornozelo, no meu joelho, não conseguia me abaixar, não conseguia nem amarrar o sapato. Gente, para amarrar o cadastro de um tênis eu não conseguia. Para fechar o fechezinho da sandália ali, outra pessoa tinha que fechar. Eu não conseguia. Então, quer dizer, isso tudo vai afetando a gente. E a gente vai ficando mal. Então, para encurtar o papo de hoje, né? Foi a melhor escolha que eu fiz. Volto a dizer, faria tudo novamente. E para quem está vendo esse vídeo, né? Para quem está assistindo esse vídeo, que está tendo dúvidas ainda, que já fez e gostou, gente, comenta também, né? Vamos deixar aqui embaixo o comentário de vocês, se alguém já fez, como é que se sente, porque a gente vai falar também como é que foi a cirurgia, o que eu senti na cirurgia, se eu senti, se eu não senti, como é que aconteceu, como é que foi, como é que não foi. Então, assim, ó, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, deixem lá o seu comentário, dizendo se vocês têm pretensão, se alguém tem alguma pretensão em fazer, tem medo, né? Porque a gente, nossos primeiros vídeos está sendo assim. Então, hoje, eu mostrei para vocês que não é simplesmente querer fazer, a gente tem que ter uma preparação, né? Essa preparação psicológica, essa preparação, esse planejamento que nós temos que ter também. Porque todo esse processo, ele vai culminar no que a gente chama de perdas e ganhos, né? Então, a gente vai ganhar coisas e vai perder outras coisas também, que a gente tem que estar consciente disso. Então, a consciência que a gente tem que ter para fazer essa cirurgia é muito grande. Ela não é brincadeira, ok? Então, assim, ó, se você já fez, ou se você não fez e pretende fazer, ou se você não precisa fazer, mas está assistindo esse vídeo porque alguém aí que você conhece precisa, está na dúvida,
não sabe o que fazer, ou fez e não gostou, conta para nós, a gente quer saber a sua experiência também. Então, deixa aqui embaixo nos comentários, mas não deixa, gente, de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. Isso ajuda bastante, porque para a gente continuar mantendo o canal, a gente precisa, né, que vocês curtam, compartilhem, espalhem isso adiante. Ok, gente? Então, por hoje era isso. Um grande beijo e até o próximo.